Aparência é uma das merdas que mais importam no mundo corporativo. Esse é um tema sensível para alguns homens, mas isso não é nem questão de ser afeminado ou metrosexual. Meu nome é Henrique, sou diretor de aquisições de um banco de investimentos e aos 34 anos, o meu corpo era perfeito. Academia às 5 da manhã, dieta restrita, suplementação rigorosa. Mas minha genética, a maldição dos nossos antepassados, era um dos meus problemas. Uma imperfeição que me enlouquecia desde a adolescência. Os meus pelos. Eu tinha uma quantidade absurda de testosterona e uma genética que me cobria de pelos grossos, escuros e aos montes. Minha barba não era daquelas que cresciam uniformes e elegantes. Ela crescia igual de um lenhador, subindo pelas maçãs do rosto e descendo pelo pescoço tipo arame. Eu odiava de verdade. Aquele excesso no meu rosto arruinava a imagem do executivo que eu precisava projetar. Por causa disso, me barbeava religiosamente todas as manhãs, a ponto de deixar a minha pele sensível e avermelhada, raspando pelo por pelo, exigindo que a minha pele fosse igual bumbum de bebê. Bumbum de bebê sem brotoejas ou alergia de calor, é claro. Foi essa obsessão por um corte perfeito que me levou àquele lugar amaldiçoado. Eu tinha saído para um almoço de negócios que foi cancelado de última hora e, sem querer voltar imediatamente para o ar-condicionado sufocante do meu andar, decidi cortar caminho por uma galeria antiga no centro da cidade. Um daqueles corredores esquecidos pelo tempo, cheios de lojas de vinil, sebos e essas paradas antigas. Eu caminhava rápido, quando algo em mim me fez parar. Olhei para a direita e vi a fachada de vidro empoeirada. O letreiro acima da porta dizia: "O baú de traças". Eu nunca fui homem de entrar em antiquários. O passado não me interessa, mas algo na vitrine prendeu a minha atenção. Uma caixa de veludo bordô aberta, exibindo um kit de barbear antigo. Um pincel lindo estava ao lado da peça principal. Uma navalha de barbeiro daquelas de lâmina dobrável, absolutamente espetacular. O cabo era trabalhado em prata genuína, escurecido nos sulcos pelos anos, com entalhes de folhas e linhas retas. Mas a lâmina era de um aço carbono tão polido que refletia a luz da galeria como um espelho. Empurrei a porta, fazendo um sino tocar acima da minha cabeça. Atrás de um balcão de vidro riscado, uma senhora de cabelos completamente brancos lia um livro de capa dura. Ela não levantou a cabeça quando entrei, apenas virou a página, com a calma de quem tem a eternidade à disposição. "Boa tarde", eu disse. "A navalha na vitrine, eu quero dar uma olhada." A velha parou o dedo no meio da página, levantou o rosto lentamente. Seus olhos aumentados pelas lentes grossas dos óculos me deu um leve calafrio. Ela não me olhou como um vendedor olha para um cliente. Ela me olhou como um médico olha para um tumor. Depois deste olhar, ela fechou o livro, suspirou e caminhou até a vitrine. Destrancou o vidro, pegou a caixa de veludo e a colocou sobre o balcão entre nós. "É uma peça inglesa, final do século XIX", ela disse. "O cabo é de prata esterlina pura. A lâmina foi feita à mão. Não é um brinquedo decorativo. É para ser usado de verdade." Eu peguei a navalha. O peso era perfeito. Eu abri a lâmina. Ela parecia capaz de cortar o ar. "Quanto custa?" perguntei, já sacando a carteira. A velha cruzou os braços sobre o peito, olhou para a minha barba, que mesmo tendo sido feita às 6 da manhã, já mostrava uma sombra escura no meu maxilar agora às 2 da tarde. "Tem certeza de que é isso que você quer, rapaz?" Ela perguntou.
A prata corta o mal, meu filho, mas a natureza odeia ser domada. Dei uma risada curta, irônica. Pessoas excêntricas e suas superstições sempre me divertiam. Eu só quero tirar minha barba, senhora. Não vou exorcizar demônios no meu banheiro. O preço, por favor. Ela me cobrou um valor irrisório para uma antiguidade daquelas. Paguei em dinheiro, peguei a caixa e saí da loja. Naquela mesma noite, experimentei a navalha pela primeira vez. Tomei um banho quente para abrir os poros, apliquei o creme de barbear espumante e abri a navalha. A prata do cabo estava incrivelmente fria, quase gelada, mesmo sob o vapor do chuveiro. Encostei a lâmina na bochecha e desci. Foi a experiência mais satisfatória da minha vida. A lâmina pela minha pele, tão suave como uma pluma, mas eficaz. Ela cortou os pelos grossos rentes à raiz sem o menor esforço. Não houve repuxões, não houve vermelhidão. O som do metal raspando a barba era um contínuo e limpo. No entanto, notei um detalhe peculiar. Ao passar a navalha, senti uma levíssima ardência. Não era a ardência de um corte, era como se a própria prata do cabo, ao encostar acidentalmente no meu queixo úmido, causasse uma reação efervescente, uma leve queimação que logo passava, deixando a pele formigando. Quando terminei e lavei o rosto com água fria, olhei no espelho. Eu estava perfeito. A pele lisa e imaculada, com um contorno de maxilar perfeito. Senti uma onda de confiança, uma energia quente e vibrante subindo pelo meu peito. Eu estava no controle absoluto da minha imagem. Fui dormir, me sentindo o rei do mundo. Mas o reinado durou exatamente até pouco antes do meu relógio despertar pela manhã. Acordei com o meu rosto pegando fogo, uma coceira do cão que parecia vir não da superfície da pele, mas de dentro da carne. Arranhei o maxilar no escuro, passando a mão no rosto. Minha pele não estava lisa. Levantei correndo e fui até o banheiro. Acendi as luzes e encarei o espelho. Eu estava com uma barba de uns 3 dias no rosto. Os pelos haviam crescido a uma velocidade absurda em menos de 8 horas. E eles não estavam apenas longos, estavam mais grossos, mais escuros, quase pretos, brilhando com uma oleosidade que não era normal em mim. Eles avançavam quase até os meus olhos e desciam pelo pescoço até a linha da clavícula. Que é isso? Sussurrei horrorizado. Passei a mão pelo rosto. O atrito era áspero. A coceira era a sensação dos folículos sendo forçados a produzir cabelo numa velocidade insana. O pânico de perder a minha boa imagem me atingiu em cheio. Eu tinha uma reunião de diretoria às 9 da manhã. Não podia aparecer parecendo o cara do filme Wilson. Peguei o creme, apliquei às pressas e agarrei a navalha novamente. Dessa vez, eu não tive a mesma calma. Raspei o rosto com agressividade. A prata do cabo encostou na minha pele diversas vezes e a queimação foi muito mais intensa do que na noite anterior. Senti microcortes se abrindo, mas eu estava tão focado em arrancar aquela sujeira de pelos do meu rosto que não me importei. A água na pia descia tingida de rosa, misturando creme e filetes do meu sangue. Terminei. A pele estava lisa novamente, porém vermelha e irritada. Joguei loção pós-barba, vesti um terno e fui para o escritório. O dia de trabalho foi um caos. Logo quando eu cheguei no escritório, comecei a sentir mudanças. Meu corpo inteiro estava tenso, como se os meus músculos estivessem contraídos o tempo todo. Eu sentia um calor insuportável por baixo do paletó. E os meus sentidos, os 5 sentidos que a gente aprende na escola,
estavam descontrolados. Durante a reunião de diretoria, o presidente do conselho estava apresentando os relatórios trimestrais, mas eu não conseguia focar na voz dele. Minha audição estava captando coisas que não deveria. Eu conseguia ouvir o som da mão de um homem contra o pano que ajeitava sua gravata. Conseguia ouvir o tic-tac do relógio de pulso do estagiário sentado na outra ponta da sala de conferências, a uns 12 metros. E pior, eu conseguia ouvir o som do sangue circulando nas veias grossas do pescoço do meu colega ao lado. Meu olfato também havia enlouquecido. A sala fedia. Eu conseguia identificar cada um dos cheiros. Um deles era o suor nervoso do gerente que não havia batido a meta. Outro era do perfume da secretária no corredor. Outro, um cheiro vindo da mão de um diretor que havia tirado uma cutícula com o dente. Cheiro de sangue. Minha boca salivou. Eu engoli em seco, esfregando o rosto. Passei a mão no maxilar. Eram 11 da manhã e os pelos estavam retornando. A barba estava rompendo a pele de novo. "Você está bem, Henrique?" O presidente perguntou, interrompendo a fala, notando a minha agitação na cadeira. "Sim, é só a alergia ao ar-condicionado. Com licença", murmurei, levantando abruptamente e saindo da sala. Fui direto para o banheiro. Tranquei a porta, apoiei as mãos na pia e olhei no espelho. A barba escura cobria o meu rosto de novo, grossa e agressiva. Meu reflexo me assustou. Os meus olhos, antes normais, agora estavam com um brilho esquisito, levemente amarelados perto da íris. E a fome. Um buraco se abriu no meu estômago. Eu não queria comer comida de restaurante. Eu não queria os pratos que costumava pedir. A minha mente conjurava imagens de carne crua. Eu estava enlouquecendo. Era estresse, era excesso de trabalho. Tinha que ser. Passei água no rosto, tentando me acalmar. Peguei um barbeador descartável que ficava num kit de emergência na gaveta do banheiro e tentei raspar o rosto a seco. A lâmina enganchou nos pelos duros e quebrou. Eu precisava da navalha, da minha navalha. Apenas ela conseguia cortar aquilo. Saí mais cedo do escritório, cancelando a minha agenda da tarde e dirigi para casa furioso. No trânsito, cada buzina soava como uma explosão no meu ouvido. Quando um motoqueiro cortou a frente do meu carro, eu não apenas me irritei. Eu senti uma onda de ódio tão anormal que minhas mãos amassaram o couro do volante e um rosnado baixo, completamente surreal, vibrou no fundo da minha garganta. Cheguei no meu apartamento às 3 da tarde. A minha primeira ação foi correr para o banheiro, pegar a navalha e me barbear pela terceira vez no dia. O processo dessa vez foi doentio. Minhas mãos tremiam de raiva e fome. A navalha deslizava e a prata queimava minha pele como sempre. Toda vez que o metal do cabo encostava no meu queixo, a pele chiava levemente, deixando queimaduras vermelhas que sumiam em questão de segundos. Outra coisa que acontecia é que fiz cortes fundos na bochecha, cortes que deveriam precisar de pontos, mas o sangue parava de jorrar quase imediatamente, a pele se fundindo e cicatrizando na frente dos meus olhos, deixando apenas uma cicatriz pálida que sumia em minutos. Liguei para o açougue do bairro. Não pedi bife ou wagyu, pedi 2 quilos de acém cru e ossobuco. Quando o entregador deixou o pacote na minha porta, eu nem sequer fui para a cozinha. Só rasguei a embalagem no meio da sala, peguei o pedaço de carne vermelha, gelada e pingando sangue no tapete. Não usei talheres, levei a peça crua direto à boca e rasguei com os dentes. Uma onda de euforia e êxtase chegou em meu cérebro. Eu mastigava a carne, engolindo os pedaços inteiros, grunhindo de prazer sozinho, com as mãos e o queixo sujos de sangue bovino. Adormeci no chão da minha sala,
cercado por pedaços de plástico ensanguentados. O terceiro dia foi o limite. Não fui trabalhar. Liguei dizendo que estava com uma intoxicação alimentar, o que não deixava de ser uma meia-verdade. Meu corpo estava lutando contra algo de dentro para fora. Eu estava preso num ciclo de loucura e vaidade. A cada 2 horas, a barba crescia como uma erva daninha, não apenas no rosto, mas os pelos dos meus braços, do meu peito, das minhas costas engrossaram, ficando pretos e ouriçados. Minhas unhas endureceram, adquirindo uma coloração amarelada e um formato levemente curto, doloroso nas pontas dos dedos. Eu passava o dia trancado no banheiro, usando a navalha, me esfolando vivo, tentando manter a forma humana, chorando de dor e raiva. Só tinha uma razão para isso acontecer. A merda da navalha estava amaldiçoada. A velha tinha vendido uma praga para mim. Eu estava virando um animal por causa daquela lâmina maldita. Joguei a navalha no chão do banheiro, ofegante. Olhei para o espelho. Eu estava nu da cintura para cima, coberto de pelos grossos, com os olhos amarelos, o sangue escorrendo do queixo. Meus ossos doíam, como se o meu esqueleto estivesse sendo torcido. Meu maxilar estalava sozinho e os meus dentes pareciam estar crescendo, empurrando a gengiva, forçando espaço na minha boca. A raiva me consumiu, a fúria de perder o controle. Peguei a navalha do chão, abri a lâmina, ignorando a queimação que o contato com a prata causava na palma da minha mão. Eu ia arrancar todos aqueles pelos, nem que fosse a última coisa na minha vida. Encostei a prata no rosto e raspei com toda a força do ódio. Cortei fundo. A lâmina atravessou a pele e raspou no osso do meu maxilar. O sangue espirrou no espelho. A prata do cabo entrou em contato direto com o meu sangue fresco, mergulhada na ferida aberta. Foi aí que o verdadeiro inferno começou. O contato da prata com a minha corrente sanguínea não foi só uma queimadura como acontecia na pele. Meu corpo entrou em colapso. Eu soltei a navalha, que caiu pia adentro, e caí de joelhos no chão. Um grito rasgou a minha garganta. Na verdade, um uivo. Minhas veias dilataram, bombeando sangue numa velocidade que faria um coração humano explodir. A navalha, na verdade, não estava me transformando num monstro. A navalha não era um objeto mágico me amaldiçoando a virar uma fera. Era meu corpo que estava fazendo isso. A velha senhora sabia. A prata não cria lobisomens, ela os destrói, ela os queima. A minha linhagem, meu excesso de testosterona, minha agressividade, a velocidade com que os meus pelos cresciam, meu ódio. Nunca fui apenas um homem com genética ruim. Eu nasci assim. A coisa que me transformaria num monstro sempre esteve em mim, adormecida, perfeitamente escondida sob a vaidade. Eu seria um humano normal até o fim da vida, ignorante do monstro no meu DNA. Mas minha vaidade interveio. A navalha era de prata pura. Eu a esfreguei no meu rosto, criando microcortes, envenenando lentamente a minha pele com minúsculas partículas de prata a cada barbear perfeito. A coceira, o crescimento acelerado dos pelos grossos, a regeneração absurda, não era uma maldição atacando o meu corpo. Era o meu sistema adormecido de monstro sendo ativado para me proteger da prata. Meu corpo de lobisomem despertou não para me punir, mas numa tentativa desesperada de curar as feridas envenenadas que eu estava causando a mim mesmo. Eu ativei a minha própria fera. E agora que a prata havia entrado num corte profundo, indo direto para a corrente sanguínea, a reação estava sendo ativada por completo. Meu maxilar inferior quebrou com um estalo horrendo, esticando-se para a frente,
rasgando a pele do meu queixo e formando um focinho alongado. Meus dentes caíram no chão, empurrados por presas amarelas que rasgavam a minha gengiva. Eu tentei elevar as mãos ao rosto, mas os meus dedos já não eram mais normais. Minhas unhas saltaram para fora das cutículas e deram lugar a garras espessas e negras. As roupas que me restavam rasgaram, meus ombros deslocaram-se para a frente. Eu só enxergava espectros de cinzas e vermelhos brilhantes como uma câmera térmica. Eu estava preso dentro da minha própria cabeça. A transformação se completou. Eu não podia mais fazer nada, só assistir a mim mesmo se levantando do chão do banheiro. Eu não andava sobre duas pernas. Me apoiei nas garras. O espelho sobre a pia refletia uma montanha de músculos cobertos de pelos escuros, um focinho sujo e os mesmos olhos amarelados que eu tinha, mas agora sem qualquer resquício de humanidade. A coisa que me controlava virou a cabeça para o lado. A audição perfeita não captava mais o tic-tac do relógio. Captava o som de dezenas, centenas de corações batendo nos apartamentos vizinhos. Acima, abaixo, nas laterais, o prédio inteiro estava cheio de carne quente, cheio de presas que achavam que estavam seguras. Eu observei, impotente e confinado na minha própria cabeça, enquanto as garras seguravam a porta do banheiro e a arrancavam das dobradiças com facilidade. Avancei para a porta da frente do meu apartamento. A vizinha do andar de baixo estava subindo pelas escadas, o som do sangue bombeando na jugular dela. A primeira refeição. Até a próxima. Obrigado.